Oi, gente, eu finalmente assisti o Porta dos Fundos especial de Natal e também tenho acompanhado essa confusão entre o Gregório do Vivier, Renato Aragão e muita gente metendo o bedelho e opinando, né? E resolvi fazer esse vídeo para refletir sobre isso e refletir sobre liberdade de expressão e quais são os limites da liberdade de expressão. E até explicar alguns conceitos para vocês em relação à liberdade de expressão, que é um tema que me interessa há muito tempo. Eu acho que eu fiquei muito impactado pelo que aconteceu na Dinamarca, quando cartunistas foram assassinados por terroristas islâmicos, né? Radicais, extremistas islâmicos. E quando aconteceu o que aconteceu em Charlie Hebdo, na França, né? E por isso eu reflito muito sobre esses temas já há bastante tempo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, do nosso apoia-se no comentário fixado. Mas vamos direto ao assunto. Tem gente querendo censurar o especial de Natal do Porta dos Fundos, utilizando o argumento de que se trataria de intolerância religiosa, que seria um ato de preconceito e tudo mais. Essa é a argumentação. E eu não sou advogado para dizer se isso tem sustentação jurídica ou não. Eu teria que conversar com o Dead Consense, com outros advogados para ver até que ponto isso tem sustentação jurídica segundo a nossa legislação. O que eu posso analisar, e aí eu posso dar minha opinião, é o que é que isso significa em termos de liberdade de expressão, em termos mundiais, ou seja, levando em conta como outros países interpretam liberdade de expressão e como isso foi interpretado ao longo do tempo. Liberdade de expressão ela está muito ligada à própria ideia de democracia. Né? Uma democracia não pode existir se não houver liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão seria dizer apenas o que as outras pessoas não se sentem ofendidas? Bem, se todo discurso ofensivo para alguém fosse censurado, todo discurso seria censurado porque todo discurso é ofensivo para alguém. Alguém pode se ofender com praticamente qualquer coisa. Então, o critério não seria você se sentir ofendido. O critério dos limites da liberdade de expressão normalmente é um pouco diferente. Normalmente você limita a liberdade de expressão sob alguma justificativa de que aquela expressão vai levar à violência direta ou algo do tipo. Então, por exemplo, quase todas as constituições, mesmo as dos países mais libertários ou liberais, ou que mais tem mais liberdade em relação à liberdade de expressão, consideram que mesmo nesses países você não pode, por exemplo, fazer um livro ensinando a como fazer bombas e dizer como utilizar essas bombas em relação a uma determinada minoria, ou seja, uma tentativa de algum tipo de violência extrema cerceada, limitada. Né? Você não pode fazer isso. Você também não pode fazer um discurso que incentive outras pessoas a realizarem atos contra minorias ou maiorias étnicas ou religiosas e tal. Se esse fosse o critério, se nós usarmos essa régua para avaliar o Porta dos Fundos, você pode achar o que eles fizeram de mau gosto, ofensivo, mas ele não chega ao patamar de merecer ser censurado, por um motivo muito óbvio. Ele não está incentivando ninguém a ter violência contra nem o povo judeu, nem o povo cristão. Isso não está no conteúdo do especial, vamos chamar assim. Então, o fato de uma pessoa gostar ou não gostar, ou se sentir ofendido ou não, não deveria ser o critério. Mas como a lei é interpretativa e como a legislação varia de país para país, é muito óbvio que países podem interpretar de forma diferente. E os países autoritários interpretam de forma diferente. Por exemplo, todos os países com tendências teocráticas, aí nós não estamos falando mais de democracias, você não pode fazer nenhum tipo de crítica, muito menos sátira, em relação à religião oficial. E quase todo país que teve religião oficial teve essas mesmas proibições. Né? O Brasil, no tempo do Império, era assim. Os Estados Unidos, antes da Constituição deles, também
tinha limitações, e praticamente em todos os países sempre nós tivemos essas limitações. E foi com a conquista da democracia, com todos os seus defeitos, uma democracia que historicamente foi predominantemente oligárquica, mas ela tinha, onde ela foi conquistada, essa democracia ocidental limitada e problemática e tudo mais, houve a conquista, aconteceu a conquista de liberdade de expressão, da sátira, do humor e da crítica de ideias. E aí entra uma coisa muito importante que o Mahdi Nawaz, que por sinal é muçulmano, disse uma certa vez, que eu acho que é muito interessante. Ele diz o seguinte: nenhuma pessoa é abaixo da dignidade, nenhuma ideia está acima da crítica. Essa frase dele eu tenho que citar, eu tenho que dizer de quem eu estou tirando, porque enfim, não fui eu que inventei essa frase. E ela é muito importante para a nossa discussão sobre liberdade de expressão, porque nela está contida a interpretação dominante nas democracias mais avançadas. Qual é essa interpretação? Essa interpretação é que você não pode, os limites da ofensa acontecem para processos civis e não criminais em relação a pessoas. Então, por exemplo, se alguém chega em público e ofende um determinado grupo de pessoas específicos, quilombolas, indígenas, mexicanos, tal, e isso entra no discurso de ódio e não pode. Não dá cadeia, mas é passível de ser processado civilmente, né? E muitas vezes até de levar a uma condenação, porque é interpretado como um discurso de ódio contra um grupo. Só que esse mesmo critério de discurso de ódio não se aplica às religiões, porque essa interpretação entende que religião não é um grupo de pessoas, mas um sistema de ideias. Então, quando você está atacando a religião, criticando, satirizando, esculhambando, fazendo graça com isso, você não está atacando as pessoas que acreditam nessa religião, mas sim a própria religião. Só que isso encontra um problema social, um problema da diferença entre o que está codificado nas leis e na interpretação, digamos, mais sofisticada dessas democracias, e como as pessoas pensam sobre a questão. Por que há uma dificuldade aí? Porque um contingente significativo das pessoas não consegue fazer essa distinção, não consegue ver a religião como algo separado delas, que elas acreditam, mas que não corresponde a elas próprias. Não, muitas pessoas confundem a própria religião com elas. Inclusive, quando eu estava no Twitter, olhando comentários sobre isso, eu literalmente vi pessoas tratando a sátira, não como uma sátira à história de Jesus e os fundamentos do cristianismo enquanto religião, mas uma crítica e um ataque às pessoas que acreditam nisso. Bem, aí entra num fator subjetivo, interpretativo, não é? As pessoas têm o direito de achar que foi em relação a elas, mas isso não está absolutamente evidente. Me parece muito mais evidente uma sátira à religião. E quando você pensa em uma sátira à religião, ou uma crítica à religião, proibir criticar a religião seria o equivalente a proibir criticar o capitalismo ou o socialismo. Porque capitalismo e socialismo são sistemas de ideias, assim como religiões são sistemas de ideias. Eles correspondem a coisas diferentes. Socialismo e capitalismo são sistemas econômicos e políticos, com dimensão política e dimensão econômica. As religiões são sistemas de ideias relacionados à fé sobrenatural e que dão códigos morais e, enfim, visão de mundo, cosmovisão e tudo mais. Então, existem essas diferenças, mas eles entram na mesma categoria, grande categoria, de sistemas de ideias. E assim como você pode encontrar adoradores de Alá, adoradores de, enfim, Zeus, adoradores de Cristo, pessoas que adoram e, enfim, você pode encontrar pessoas que têm um respeito muito profundo, quase que uma adoração por Adam Smith, John Locke, ou pessoas que têm uma semelhante adoração por Karl Marx, Antônio Gramsci, Vladimir Lenin, e essas pessoas podem ter um investimento emocional
muito profundo. Então, satirizar e criticar o capitalismo, satirizar ou criticar o socialismo para essas pessoas pode ser igualmente ofensivo. E se você fosse usar o critério de ofender um determinado grupo de pessoas porque eles se identificam com o sistema de ideias que está sendo criticado, você teria que também censurar, por uma questão meramente lógica, todo tipo de crítica ao capitalismo, todo tipo de crítica ao socialismo, e todo tipo de sátira ao socialismo, e todo tipo de sátira ao capitalismo, porque assim como as religiões são sistemas de ideias. São sistemas de ideias diferentes, que respondem a coisas diferentes, mas são sistemas de ideias. E por consequência, você teria que proibir críticas ao humanismo secular, e você teria que impedir, não permitir. E aí, enfim, aí você abre uma janela que. E foi exatamente o que aconteceu em todos os regimes autoritários. Quer dizer, todos os regimes autoritários, eles disseram que uma determinada forma de pensamento era intolerável, precisava ser censurada, e aí depois eles iam para outra, e depois eles iam para outra, e depois... você abre um precedente que você não mais entende a distinção entre ideias e pessoas. E você começa a achar que determinadas ideias não podem ser criticadas, não podem ser satirizadas. Essa é uma questão complexa. Mas eu digo para vocês claramente que eu estou do lado da ideia de que ideias não são sagradas. Mas pessoas devem ser respeitadas. Mas ideias não têm a obrigação de ser respeitadas. E se você não gosta, se você acha que é de mau gosto a piada, se você acha que é ofensiva a piada, você pode boicotar. Então, por exemplo, as pessoas que não gostam do especial de Natal e não gostam do Netflix, podem deixar de ser assinante do Netflix. Ninguém está obrigando eles a ser assinante do Netflix. Se achar que o Netflix, por ter feito isso, merece ser um boicote, você tem toda a liberdade para fazer o boicote. Se você quiser, por isso, boicotar as pessoas envolvidas no especial de Natal, total liberdade. Organizar um protesto contra eles, beleza. Você está exercendo a sua liberdade de expressão e achar que aquele material é ofensivo e tal. Eu não sei se eu tenho mais senso de humor, mas eu não me incomodo tanto com esse tipo de coisa, né? Enfim, eu não... não é uma coisa que... e eu não me incomodaria nem se você pegasse os meus maiores ídolos, né? Uma vez uma pessoa disse assim: André, você não se incomoda porque você não está falando de George Orwell, que você admira muito. Aí eu disse: olha, se você quiser fazer um filme com George Orwell, com Gramsci, enfim, com Bernie Sanders, que eu admiro muito atual, e esculhambar todo mundo, você quiser pegar figuras da história que eu admiro, né? Aqui na Bahia, se você quisesse pegar o Rômulo Almeida, né? E você quisesse fazer filmes, livros satirizando, esculhambando, eu poderia não comprar o seu filme, ou não comprar o seu livro, não ir para o seu show, achar de mau gosto, mas eu nunca ia dizer que você não tem o direito de fazer. Para alguns isso pode parecer uma posição radical. Talvez seja, mas a minha posição é assim: se eu não gosto, eu não compro, eu não consumo, eu protesto, eu critico, eu uso a minha liberdade de expressão para mostrar que você está errado, mas eu não digo para você: você não tem o direito de dizer isso. Você não tem o direito de criticar George Orwell. Você não tem o direito de criticar Antônio Gramsci. Eu não digo isso. Você tem todo o direito de criticar, de satirizar, de esculhambar todas as ideias deles e o que eles fizeram. Você não tem o direito de demonizar e defender violência contra pessoas que sejam admiradores dele e tudo mais. Mas as ideias que eles defenderam e as figuras históricas, você tem todo o direito de satirizar e todo o direito de criticar suas ideias, esculhambar elas da forma que você quiser. E eu tenho o direito de não gostar, de não consumir, de protestar, de usar a minha liberdade de expressão para esculhambar com você por ter feito isso. Se eu não gostei, se eu achei de mau gosto e tal. Mas eu nunca vou defender que você não tem esse direito. E tem uma outra questão envolvida aí. E aí eu não sei se é porque a minha confiança é muito grande, mas assim,
Se você fizer isso e for mal feito, e você fizer... eu tenho uma confiança tão grande que o que essas pessoas fizeram de positivo é maior do que essa crítica, eu tenho uma segurança tão grande que você fazer uma crítica injusta vai me dar a oportunidade de fazer a crítica justa, e as pessoas que reconhecem isso, a você, e vai colocar aquela pessoa numa luz ainda melhor. Né? E vai, enfim, demonstrar com mais clareza ainda a importância daquela pessoa. Então eu acho, por exemplo, que quando eu vejo cristãos querendo proibir uma paródia em relação a Cristo de ser mostrada, isso soa para mim como insegurança na mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo a favor dos pobres, por tolerância, não falou contra a homossexualidade. O Novo Testamento, na voz de Jesus, não tem nada contra a homossexualidade, ou homoafetividade, chame como quiser. É uma mensagem predominantemente de paz, é uma mensagem de oferecer a outra face, é uma mensagem de tolerância, é uma mensagem muito, muito boa. Tem alguns problemas, algumas coisas que eu discordo, algumas coisas que nós poderíamos criticar? Tem. Mas se nós formos pegar na balança e até comparar com o Velho Testamento, tem muita coisa melhor no Novo Testamento, especialmente na mensagem de Jesus. Então será que não seria uma confiança maior na mensagem de Jesus dizer: você pode criticar, você pode ironizar, porque a mensagem de Jesus ela é tão mais forte, ela é tão mais duradoura, que o que você está fazendo vai apenas ajudar as pessoas a lembrarem da mensagem original, que não é capaz de um especial de Natal do Netflix arranhar mais de 2000 anos de uma mensagem poderosa como a mensagem que Jesus trouxe? E será que não foram, quando a gente olha para o passado, pessoas que acreditavam na Inquisição, nas cruzadas, que usaram do nome de Jesus para produzir autoritarismos, produzir justamente o tipo de coisa que não se deve fazer em nome de Jesus? Será que aqueles que criticam não estão simplesmente exercendo sua liberdade de expressão, e você poderia exercer sua liberdade de expressão gostando ou não gostando, consumindo ou não consumindo, mas não partindo para a atitude inquisitorial, que, a meu ver, não representa o grosso da mensagem cristã? Eu acho que é uma coisa para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente... Enfim. Devo dizer que tem momentos que eu achei engraçados, outros nem tanto, e o Fábio Pochá estava muito bem. Né? E o Gregório teve bons e maus momentos, e eu não vejo realmente nada demais no que o Porta dos Fundos fez. Talvez porque eu não acho que o epicentro da mensagem cristã estaria ameaçada pelo que eles fizeram. Assim como eu acho que o epicentro da mensagem de gente como George Orwell, Karl Marx, Antônio Gramsci, não está especialmente ameaçada por esses críticos. E quando elas são distorcidas o suficiente para iludir muita gente, cabe a gente usar a liberdade de expressão para desconstruir e não tentar proibir essas pessoas. Olavo de Carvalho e gente como ele destruiu na mente de milhares de pessoas, talvez milhões, a imagem de algumas das pessoas que eu citei aqui. Talvez o nosso papel seja usar a liberdade de expressão para mostrar que eles estão errados, para analisar, como eu tenho feito aqui no canal. Né? Acho que é por aí. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.